Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmãos e irmãs queridos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos nesse último dia do nosso acampamento e é hora da colheita. Quem quer colher muitas graças desse acampamento? É hora de colheita e é hora de se preparar para voltar para nossa casa e continuar essa plantação e essas colheitas, porque o Senhor não quer nos dar apenas um ou outro milagre. Sempre necessidades e problemas nós vamos ter. Por isso nós precisamos aprender a viver uma vida de milagre, uma vida na presença de Deus, uma vida de oração, uma vida carismática, uma vida não apenas que a gente reze quando vem a um encontro como esse, ou quando está no nosso grupo, na nossa comunidade, na nossa paróquia. Nossa vida precisa ser uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida realmente dedicada, consagrada a Deus. Mais do que nunca você precisa entender que você tem que encontrar o seu lugar na igreja. E aqueles que já encontraram, não saírem. Deus não chamou você para essa comunidade, para o seu casamento, para seu estado de vida só por um tempo. Deus não fica fazendo experiência. Deus tem um plano de eternidade para nós. Devo florescer onde Deus me plantou. Deus não vai mudar de ideia. As pessoas podem mudar, as circunstâncias podem mudar, mas o plano de Deus para você exige então fidelidade. Eu queria começar com esse versículo tão bonito de Isaías 55, o versículo 3, diz assim, o Senhor dizendo: prestai-me atenção e vinde a mim. Foi o que você fez. Você sentiu o convite de Deus, o Espírito Santo usou de 1000 formas para te trazer aqui, ou para fazer com que nós chegássemos até onde você está aí, nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação. Isso foi o sopro do Espírito, isto é graça de Deus, isto é o primeiro toque, isso é o chamado de Deus. Mas Ele também faz então uma promessa para você que está atento, você que prestou atenção: escutai-me e vossa alma viverá. Quantas vezes a gente escuta alguém dizer assim: eu me sinto morto por dentro, eu não tenho alegria, eu não tenho paz, eu não me sinto livre. Parece que esse sofrimento, que esse casamento nunca vai mudar. Parece que esse filho nunca me dará alegria. Parece que eu nunca serei feliz. Parece que eu nunca sossegarei. Deus está dizendo uma coisa completamente contrária a essa. Mas é um condicional, é uma condicionante. Se me escutares, vossa alma reviverá. Quem quer que sua alma reviva em Deus? Você então precisa escutar. Escutar o que, Frei? Escutar a palavra de Deus. Escutar o Espírito Santo de Deus que age baixinho, mas age eficazmente, que fala àqueles que estão atentos, àqueles que querem ouvir.
A pior coisa do mundo é você falar com alguém que não quer te ouvir, você procurar amar uma pessoa que não quer o seu amor. Deus tem lutado pela nossa salvação, Deus tem lutado pela nossa felicidade, mas como é difícil da nossa parte, porque a gente quer as coisas da nossa maneira, no nosso tempo, do nosso jeito. Queremos ser o Deus da nossa vida. A nossa grande luta, o nosso grande mal é esse. E o inimigo, sabendo disso, como ele já perdeu sua salvação, como ele já está na morte eterna, como ele sabe que para ele não tem mais jeito, o único prazer dele é nos fazer afastar de Deus, perder aquilo que ele perdeu para sempre. Por isso é preciso buscar ouvir a Deus e obedecer. São Tiago vai dizer: não se enganem, quem escuta a palavra e não a pratica é como um homem que chega diante do espelho, contempla sua própria face, mas sai dali e logo se esquece. Você não pode vir apenas para um bom final de semana aqui na Canção Nova. Você veio para escutar a voz de Deus, você veio para lutar, para obedecer, para viver uma vida nova, uma vida plena, uma vida de milagres, e você vai ter a certeza que sua alma reviverá. E não só você, que essa promessa é também para a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, tu e tua família. Diga amém. Eu quero isso. E eu queria mostrar a vocês como Deus faz esse processo, claro, em linhas muito rápidas, né? Mas como Deus fez, porque como Ele fez no passado, Ele é o mesmo, Ele continua agindo. Nós somos diferentes, mas os dramas, o coração humano é sempre o mesmo. Pode mudar tudo fora, mas dentro nós ainda temos a mesma imagem e semelhança de Deus, os mesmos sonhos de felicidade, de paz, de alegria, de vida e vida em abundância que Ele veio nos dar. Então vamos olhar para a figura de um apóstolo que representa todos nós, São Pedro, ou melhor, Simão Pedro. Quem era Simão Pedro? Um pescador, um homem bom, já casado com sua família, tinha seu trabalho, com certeza o líder daquela cooperativa de pescadores ali na Galileia. Morava em Cafarnaum com a família do seu irmão André, né? Eram de Betsaida, mas estavam morando ali perto do lago, às margens do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Viviam ali felizes, mas também vivendo as dificuldades da vida. E um dia Jesus viu Simão Pedro, como Ele viu um dia cada um de nós. Estávamos vivendo nossa vidinha e o Senhor olhou para nós e nos amou. E viu o que ninguém viu. Viu uma obra-prima do Pai. Viu uma bênção. Viu um apóstolo santo. Viu o Papa. Viu a igreja. Viu um homem que seria capaz de dar a vida por ele. Só que precisava ser preparado, ser lapidado como um bom diamante. Era bruto, era muito guiado pelo próprio temperamento, pelas suas características de uma pessoa sanguínea, uma pessoa primária, uma pessoa muito boa, mas ao mesmo tempo medroso, inseguro e às vezes até nervoso ou demais confiante em si. Uma pessoa, em outras palavras, muito inconstante, que precisava de ouvir a palavra de Deus e ser transformado pelo Mestre Jesus. Então ele começa esse processo. Abra a Bíblia em Lucas 5. É o primeiro encontro pessoal de Pedro com Jesus, de Jesus com Pedro. Estando Jesus um dia às margens do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago,
pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era a de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca ao povo. Imagina essa cena do Evangelho, que às vezes a gente escuta e parece que a palavra não cai. Não se despece. Imagine comigo, Jesus está pregando na praia, a multidão imensa, cada um querendo uma cura, tocando, comprimindo Jesus. Me cura, Jesus, me ajuda, meu pai, minha mãe. Olha, o Santíssimo passa entre nós e a gente vê, às vezes até parece o desespero das pessoas querendo tocar, querendo uma bênção, uma cura. Assim era 2000 anos e muito mais. Aquela multidão de pessoas sofridas, de ovelhas sem pastor, pessoas que viam em Jesus sua última saída, sua última esperança. Jesus olha e ele sente compaixão de toda aquela multidão, ele se deixa tocar, ele vai curando, mas ele está de olho não só naquela multidão. Sabe por quê? Porque aquela multidão, ela só está ali para receber o seu milagre. Muitos daqueles, a grande maioria, a gente sabe que é assim, procura Jesus na hora da necessidade como um pronto socorro, mas depois que recebeu, ou infelizmente não recebeu a graça, o que é que faz? Abandona. Mas Jesus olhou para alguém que podia não ser apenas multidão, ser seu discípulo. Eu quero fazer uma pergunta bem clara para você. Você quer continuar sendo multidão, apenas mais um que corre atrás de Jesus, atrás do seu milagre, ou você quer ser um discípulo de Jesus? Quem quer ser um discípulo de Jesus? Quem quer que Jesus comece a cuidar e a tocar na sua vida e transformá-la para te fazer um homem, uma mulher de Deus, um discípulo amado, alguém que ele vai dar o que ele tem de melhor? Por exemplo, a multidão, Jesus deu o quê? Pão quando ela estava com fome. Mas aos seus discípulos, ele não dá pão, ele dá a sua própria carne, seu sangue em forma de pão. Ele dá a si mesmo. Quem quer Jesus aqui? Saia da multidão, venha para Ele, se entregue a Ele, deixa Ele mudar a sua vida, saia do controle da sua vida. Nós às vezes estamos num barquinho da nossa vida, não é? Como São Pedro, e nós somos o capitão, e a gente pede para Jesus ir, vá remando aí, Jesus, vai me ajudando a chegar lá na frente. Sabe, Jesus, me ajuda, está muito devagar, por favor, Senhor, mais rápido, me ajude isso, faça isso. Jesus, eu preciso disso. Jesus, por favor, isso. Quem é o servo? Quem é o Senhor? Será que Jesus é só o fazedor de milagre? Jesus é aquele que vai resolver meus pepinos? Mas quem manda na minha vida sou eu penso assim, eu quero assim, é desse jeito, eu quero aquela pessoa, Jesus tem que me fazer isso. Será que não está na hora de trocar os papéis? De eu ir lá para trás remar, diga, tome o controle da minha vida. Coloque a mão no seu coração, diga, Senhor, eu te entrego o leme da minha vida. De coração, diga isso. Jesus, nessa manhã, sentindo que o Senhor olhou para mim como olhou para Pedro, para Simão, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, de todo o meu coração. Jesus, faça na minha vida o que o Senhor desejar. Eu renuncio a mim mesmo. A partir de hoje, Senhor, eu renuncio à minha própria vontade e eu me entrego ao Senhor. Meu prazer será dar prazer ao Senhor, fazer a tua vontade acontecer na minha vida.
que os seus sonhos, Senhor, não os meus, se realizem na minha vida. Eu confio, Jesus, que infinitamente melhor do que os meus sonhos são os seus sonhos para mim. Obrigado, Senhor. Jesus, eu confio em vós. Jesus. Então, como Pedro, a primeira coisa que Jesus pede, depois de olhar para você com amor, de te trazer aqui, de fazer você ouvir essa palavra, é dizer: afaste-se um pouco da terra, não é? E me dê a casa do seu coração. Deixa eu sentar no seu coração. Aquela barca representava tudo que Pedro tinha de mais precioso, a sua subsistência. Era o seu tesouro, era a sua alegria. Quem pesca, quem é pescador profissional, sabe disso. Quando você está no mar, quando você está dentro daquele barco, você está num lugar mais seguro. Pode vir o que vier, mas você ama aquele barco, você conhece cada partinho daquele barco. Você conhece a sua vida, seus gostos, seus jeitos, suas manias. Entrega o seu coração, a sua vida hoje a Jesus. É Jesus que está se convidando para entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar e fazer morada no seu coração. Aí Pedro, diante disso, Pedro abre a barca para Jesus. Diga para o seu irmão: se você abrir a barca para Jesus, acabou-se. Ele toma conta mesmo. Ele não disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você há contigo e tu comigo. Se você abriu a porta, ele pediu, ele primeiro pede. Se você deixar ele entrar, você está feito. Mas ao mesmo tempo vai ter sofrimento, então se prepare. Precisa confiar, precisa ouvir e obedecer. Quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu, diga comigo: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Diga bem forte: mas por causa de tua palavra lançarei as redes. Diga forte: mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Começar a obedecer a Deus. Pedro tinha certeza que naquele mar, naquela noite não tinha, se tinha peixe, ele não podia pescar de forma nenhuma. Ele era um pescador experiente, trabalharam a noite inteira. Primeira coisa que você precisa é deixar essas certezas. Eu já sofri tanto, como é que Jesus vai me fazer feliz? Aquela pessoa eu já tentei tanto, já perdoei tanto. Aquela situação eu já orei tanto que eu já não aguento mais. E não muda. Levante as mãos e diga: mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Mãos à obra, continua. Quando você diz assim: já rezei muito, eu não posso mais, não dá certo, é porque você está confiando em você. Comece a confiar naquele que tudo pode, que para ele nada é impossível. Mas precisa ter fé, precisa experimentar a graça da fé, a graça da confiança. Você já foi tomado por uma fé nova? Você está vivendo um drama, por exemplo, com um filho. Quem aqui já teve um filho doente? Muito doente. De repente, todos os médicos disseram: olha, não está difícil, a situação está quase impossível. O que a gente podia fazer já fez. E de repente você não aceita aquilo, mas não por um capricho seu, mas você é tomado por uma fé, uma confiança
tão grande que o mundo pode cair, as montanhas, como diz a palavra, podem sair do lugar, todo mundo pode dizer, está morto, não tem mais jeito, mas você tem uma confiança tão grande, e você ora com tanta força, uma força interior, que você alcança o milagre. Quem quer essa fé? Isso se chama fé carismática. Não é uma fé que permanece, não é uma fé virtude, é uma fé que é um dom. O que é um dom? O dom é uma manifestação para aquele momento. Ninguém pense que vai ter uma fé inabalável toda hora. Não existe isso. Ninguém é super-homem, ninguém é santo completo, ninguém está preparado, ninguém tem uma fé dessa. Por isso que Jesus, quando exigiu a fé, qual foi o tamanho da fé que ele exigiu? Do tamanho de um grão de mostarda, que a gente já faria milagres. Porque essa fé, ela não acontece toda hora. É preciso você pedir. Quem está passando por um grande problema aqui? Levante a mão. Quanto maior for o seu problema, tem que ser maior a sua fé. Por isso você precisa se ajoelhar e pedir. Pedir com toda a confiança do seu coração. Senhor, eu vacilo na minha fé. Eu tenho uma fé muito fraca, muito vacilante. Eu confio mais no que eu estou vendo, no que eu estou sentindo. Eu começo até bem, mas quando de repente as coisas começam a piorar, quando começam a dar as coisas erradas, e eu vacilo, eu caio. E o que é que o Senhor está te dizendo e me dizendo? Você precisa de me pedir. Dobre os joelhos. Nunca o homem é maior quando ele dobra os joelhos. Eu fico tão triste quando o Santo está passando. Às vezes até os mais jovens, que podia se dobrar. Você passa na academia 2 horas, levantando peso, mas para se ajoelhar para Jesus, você não se ajoelha. Que história é essa? Dobre seu joelho, se quebrante diante de Deus, se humilhe, se prostre. Diga a Deus que você e eu não somos nada. Quando eu me ajoelho, eu me prostro, eu estou rendido. Eu digo a Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Minha fé é muito pequena, é muito vacilante. Mas eu creio que o Senhor pode renovar a minha fé. Me dê uma fé agora carismática. Espírito Santo de Deus, me dê o dom da fé. Dessa fé expectante, dessa fé de milagres. Aprenda a pedir. E de repente você também será tomado. O Espírito Santo, ao ver a sua sinceridade, ao ver a sua humilhação, a sua humildade, Ele te tomará o coração, te encherá com essa fé que você transporta montanhas, com uma fé tão poderosa, que é muito mais poderosa que qualquer bomba atômica. Sabe por quê? Uma bomba atômica, ela só destrói. Tive agora no Japão, nós fomos lá em Hiroshima e Nagasaki, santuários católicos, experiência linda, tanto sofrimento dos mártires japoneses ao longo desses últimos séculos, e a gente viu um povo de fé, católicos buscando a Deus, naquele país de maioria budista, um povo maravilhoso, e um povo que está com sede de Deus, mas a gente via o que a bomba atômica fez ali. Gente, uma destruição. Quando aquela bomba caiu, uma coisa horrorosa. A gente foi no museu e a gente via as pessoas emocionadas, chorando, os japoneses chorando. Só de verem aquelas imagens, são imagens muito chocantes. A gente deve pedir muito a Deus, nunca uma guerra atômica, porque realmente será uma coisa pavorosa, uma coisa realmente assustadora. Mas a fé, ela não destrói, ela constrói ou reconstrói. Por isso que aquele país foi reconstruído. Por isso que tantas vidas destruídas por tantas forças do mal foram reconstruídas pela fé. Como é bonito ver uma pessoa pela fé, por essa fé verdadeira e pura, por essa fé que vem do Espírito Santo de Deus, ela reconstruir toda uma família destruída, ela reconstruir sua dignidade, ela sair das drogas. Dizem que não existe ex-prostituta, ex-homossexual. Claro que existe. Tendência
pessoa às vezes não tem culpa nenhuma, talvez foi um abuso, talvez foi uma educação errada, mas ela nunca mais vai praticar aquele pecado e ela vai ser livre em nome de Jesus e vai ser feliz, não como uma opressão, não como um moralismo, não para isso ou para aquilo, não é? Porque ela vai sentir-se imagem e semelhança de Deus, ela vai sentir-se livre de toda aquela opressão, como uma pessoa drogada. Você já viu uma pessoa tendo um ataque de quando falta a droga, não é? Da abstinência, isso. Como é terrível. E como quando ela experimenta o batismo no Espírito Santo, quando ela recebe essa graça dessa fé, quantas pessoas conseguiram renovar? Dizem que de 100 pessoas, somente 7 saem das drogas realmente. É muito pouco, 7%. Mas eu tenho certeza absoluta que esses 7% que saem da droga de verdade, se libertam, é pela ação do Espírito Santo. Porque somente uma força maior que tudo, que é a força da graça de Deus, pode tirar uma pessoa e devolvê-la à sua liberdade, à sua dignidade. Somente o amor de Deus pode transformar uma vida destruída. Pedro então confia na palavra de Deus e joga as redes, e quando ele joga as redes, aquela pesca maravilhosa, ele esquece o peixe, porque agora ele não apenas encontrou peixe, ele estava pensando que só devia buscar peixe, mas agora ele encontrou alguém que é mais poderoso do que qualquer falta de peixe, do que qualquer tudo. Ele agora não encontrou apenas um milagre, ele encontrou o autor do milagre. E ele esquece os peixes, pede os seus companheiros que venham buscar os peixes, e ele corre diante de Jesus, cai aos seus pés e exclama: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Meus irmãos, é impossível ouvir a Deus, obedecer, fazer essa experiência do milagre da fé e se tornar a mesma pessoa. É impossível, quando você recebe um milagre verdadeiro, você verdadeiramente abandonar o Senhor. Nunca abandonará mais, porque é um amor tão grande, uma gratidão tão grande. Por isso você precisa fazer essa experiência. É o que nós chamamos o batismo no Espírito Santo. É quando você tem um encontro pessoal com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, que te revela, que te mostra quem é Jesus, que aqui não é uma brincadeira, que nós estamos caminhando para a eternidade, para o céu, que Deus é real, que a palavra de Deus é a verdade, que a Santa Igreja de Deus é a esposa de Cristo, é aquela que ficou aqui na terra para continuar a sua obra de salvação até o dia que Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. As coisas tomam outro rumo. Fazem 2 finais de semana que nós fizemos um encontro de casais lá na Mel de Deus. Um encontro muito simples, só orando. Peguei o livro de Tobias e comecei a rezar com eles. Eu vi tantos casais chegarem desanimados, uns que já estavam prestes a se separar. Fomos rezando, fomos orando, mostrando o poder da palavra de Deus. Eles foram abrindo o coração. Gente, aqueles casais saíram tão felizes. No domingo, depois da missa, a gente fez como se fosse a renovação das promessas matrimoniais. Todos entraram ao som da Ave Maria. Mas que alegria, que cura. Muitas mulheres chorando, felizes, né? Se apaixonando. A gente via eles grudadinhos assim, agarrados um com o outro, sabe, uma vontade de recomeçar, de largar de sofrer, de tolices. Como é maravilhoso isso. É Jesus, é o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Pedro.
E todos se confessaram. Foi maravilhoso, todos se confessaram, porque quando a gente é tocado pelo milagre de Deus, o primeiro sentimento é de ingratidão, de reconhecimento da nossa ingratidão, de toda a nossa vida, reconhecimento da nossa pequenez, o quanto Deus me amou, o quanto Deus tem cuidado de mim, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é maravilhoso. Por isso Pedro cai aos pés de Jesus, e o Senhor lhe dá a sua missão, sua nova vida, sua nova vocação. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homem. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Que coisa linda, uma história que começou tão mal, numa noite escura, numa noite sem peixe, terminou cheia de peixes, mas principalmente terminou agora como pescador de homens. Pedro agora precisava recomeçar e aprender a nova missão, a ser um novo Cristo, a esquecer os seus peixes e agora alargar seus horizontes. E agora começava para Pedro uma escola muito mais difícil, mas que Pedro precisava se deixar moldar. Mateus, capítulo 16. Jesus vai ensinando tantas coisas a Pedro, e ele sabe que já está chegando perto dele partir para a casa do Pai. Então, o que vai acontecer? Muitos dizem assim: Jesus não quis nunca, Jesus quis pregar sobre o reino, ele nunca quis uma igreja. Essa coisa de igreja, né? Isso aí é dos homens, não é de Deus. Eu amo muito a Jesus, mas não amo igreja nenhuma. Eu sigo a Jesus, eu não sigo igreja nenhuma. Quem já ouviu isso? Meus irmãos, isso é a pior bobagem que existe. A palavra de Deus nos ensina que Jesus foi curando os apóstolos, notadamente Pedro, que seria o príncipe dos apóstolos, para prepará-lo para continuar aqui na terra a sua missão. Jesus, que não gostava de tirar férias, que sabia que tinha pouco tempo, ele pega os seus apóstolos e leva lá para o território de Cesareia de Filipe, que é no norte mesmo, lá perto do Monte Hermon, no norte mesmo de Israel, da Terra Santa, ali num lugar maravilhoso de águas, de descanso, não é? Jesus reúne os seus apóstolos e ele começa a fazer uma prova, um teste. Eles já estão com ele há 3 anos. Pedro já aprendeu tantas coisas, a lição do perdão, de perdoar sempre. Já viu tantas maravilhas de Jesus realizar, a cura da sua sogra, de tantas pessoas. Viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Então Jesus faz um teste com eles. Diz: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí ele se dirige para os apóstolos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, repita comigo. Mateus, quando você diz, você decora, mais fácil. Mateus 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro,
Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Diante daquele teste, daquela pergunta, quem é Jesus? Jesus, será que é só mais um profeta? Porque isso é muito importante. Ah, Frei, mas naquela religião também fala de Jesus. Sim, diz que Jesus é um grande profeta, é um espírito de luz avançado. Não, as pessoas têm maior respeito, reza o Pai Nosso, tem imagem de Jesus. Ali Jesus é apenas mais um. Jesus não é apenas mais um profeta. Jesus não é apenas um fundador de religião. Jesus tem uma diferença de tudo e de todos. Somente Ele é o Filho de Deus vivo. Somente Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Somente Ele é Deus como Pai com o Espírito Santo. Jesus não é só um homem. Jesus é Deus. Verdadeiro Deus, sim, verdadeiro homem, se fez homem, tudo igual a nós, menos no pecado. Mas Ele não é apenas mais um homem, Ele é um homem Deus. O único homem Deus é Jesus, o único Deus homem é Jesus Cristo. Ele é único, Ele é o Senhor. Não há outro nome dado aos homens para a sua salvação, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Você não segue a um homem, você não segue uma religião fundada por um homem, você segue a religião fundada por Deus. Deus que se fez homem, mas nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a prova máxima que Ele é verdadeiramente Deus? Morreu e ressuscitou. Foi o único que morreu e venceu a morte. É o primogênito dos mortos. Ele está vivo, ressuscitado para sempre e não morrerá jamais. Nós não adoramos um Deus morto, um Deus sim que morreu, mas está vivo e ressuscitado. E essa revelação só pela graça do Pai, só pela força do Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, vendo o coração de São Pedro ali, totalmente aberto, o Espírito Santo de Deus então alcança aquele homem tão bom, mas ainda tão imperfeito, que estava no processo, que estava em construção, e o Senhor alcança, e a partir da sua boca, Jesus, vendo que o Pai já tinha escolhido Pedro, Ele então não faz outra coisa senão confirmar essa consagração e diz: Tu és Pedro, a partir de agora não é mais Simão. Simão significa caniço agitado pelo vento. Pedro é rocha, é firmeza. A partir de agora, Pedro não vai ser apenas um pescador de homens. Pedro vai ter que ser uma rocha firme. A sua fé em Jesus Cristo vai ter que ser, vai ser a rocha sobre a qual a igreja de Cristo, aquela que Ele chama a minha igreja. As outras eu não sei de quem são, nem vou julgar. Deus é quem julga, e Deus é quem vai salvar e vai dar a chance de cada um se salvar. Mas a igreja que Jesus chama de minha é a igreja que também você pode chamar de minha igreja. Qual é a sua igreja? Quem é católico aqui? Pois você está na igreja que Jesus diz que é a minha igreja. Aplauda a Santa Igreja, e o poder do inferno não prevalecerá contra ele. Sabe por que o demônio tem tanto ódio da igreja? Porque ele sabe que ele nunca vai vencer. Vai fazer muito mal, como fez nesses 2000 anos. Muitos escândalos, muitas debilidades, não é? Mas ele nunca vai poder vencê-la. Nunca vai poder vencê-la, e ele sabe disso.
porque a humanidade continua. Jesus escolheu homens, os capacitou com a força do seu Espírito, mas as nossas fraquezas vão sempre aparecer. Olha o que aconteceu com Pedro, que recebeu esse poder tão grande de Deus. Na mesma hora, tenho certeza que você já viu tantas vezes essa reflexão, mas pense aí também na sua vida, não é? Pedro, quando Jesus, sabendo que seus apóstolos já sabiam da sua verdadeira identidade, quem ele era realmente, então ele disse: agora eu posso revelar o meu plano, o que vai realmente acontecer comigo. Versículo 21 do capítulo 16 de Mateus. Desde então Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas são dos homens. Palavra da salvação. Meus irmãos, que mistério. Uma hora a gente está cheio da graça de Deus, a gente recebe de Deus o poder de ligar e desligar, de estar em profunda comunhão com o Pai, cheio do Espírito Santo, recebendo as revelações de Deus, as curas, os prodígios, vendo o plano lindo que Deus está nos dando. Mas se a gente não orar e vigiar, se a gente não tiver um mínimo de cuidado, a humildade de sentir-se sempre pronto, sempre tendo que recomeçar, cada dia nunca sentir-se senão um noviço. Sabe o que é noviço? Quem quer ser um noviço, uma noviça? Noviço significa aprendiz. Quem quer ser um aprendiz aqui? Cada dia aprender as coisas de Deus. Nós estamos em construção, nós estamos, a conversão é contínua, e quem para já ficou para trás. Todo dia você precisa dar os passos da fé, e tem que orar e vigiar, porque às vezes a gente até ora, mas não vigia o nosso comportamento, a nossa língua solta, não é? Não vigia no sentido de evitar ocasiões perigosas, e a gente vai se expondo a perigos, a gente vai saindo do plano de Deus, e a graça de Deus não se torna concreta. Pedro quase que atrapalhava, quase que deixava Satanás. O que mais Satanás queria é que Jesus não nos salvasse na cruz, porque ele sabe que na cruz Jesus ia vencer todo o mal. Jesus, por obediência ao Pai, ia sacrificar a sua própria vida, por amor, só por amor ao Pai e a nós, e ele sabia que na cruz ele seria vencido. Então ele não queria de forma nenhuma que Jesus passasse pela cruz. Nós temos muito medo do sofrimento, mas quer um lugar seguro para nós, onde Satanás jamais vai poder, quando você está na cruz. Quem tem passado um momento de grande cruz aqui, de grande sofrimento, se você segurar em Jesus, Satanás não chega nem perto da sua cruz. Satanás reclamou a vida de Jó, como também nós vamos ver que reclamou a vida de São Pedro, mas Deus disse: você vai até ali, dali você não passa. Quem tem o controle da sua vida, e ainda mais no sofrimento, é Jesus Cristo. Não tenha medo de ser de Jesus, de entregar a sua vida a Ele, mesmo sofrendo, mesmo sem entender, mesmo que tenha que passar por dores e sofrimentos. Fique junto à cruz de Jesus, medite muito na cruz de Jesus, tenha sempre uma cruz com você. Às vezes essa cruzinha de mão, não para andar por aí, mas momentos de oração principalmente, olhe para a cruz, olhe, medite. Os santos fizeram isso, quando eles queriam desanimar, quando eles achavam que estavam sofrendo demais, eles começavam a sair do seu sofrimento, olhando para o sofrimento de Jesus, e eles eram fortificados, eles tinham força
de recomeçar. Mas Satanás não tentou só essa vez a Pedro. Satanás tentou. Eu quero terminar com essa palavra, com esta palavra, com essas duas palavras. Eu queria que você abrisse aí em Lucas, capítulo 22. Versículo 31. Ele já era Pedro, mas Jesus sabia que o Simão ainda estava querendo voltar. O homem velho vai lutar, a mulher velha vai querer voltar tantas vezes em nós, e a gente precisa lutar, principalmente nos momentos que vamos passar por grandes dificuldades. E eu não quero desanimar vocês de forma nenhuma. Eu vim aqui ser profeta de esperança, mas nós vamos viver dias muito difíceis. Vocês lembram dessa greve dos caminhoneiros? Isso é só um pequeno indício do que pode acontecer no Brasil e no mundo. É um mundo cada vez mais sem Deus, a loucura. As pessoas, a caridade está se esfriando, as pessoas estão enlouquecendo, as pessoas estão se afastando de Deus. É uma loucura, todo mundo só quer prazer, não é? Só quer as coisas boas, e aí vai virando aquele egoísmo, aquele inferno. Aí cada um só luta por si, aí o amor se acaba, Deus foge, e aí a gente se entrega, e aí começa as brigas, as divisões, a violência, a droga, gente, é uma calamidade. Se a gente soubesse o que é que está essas facções criminosas, o poderio bélico desse povo é de assustar. Os nossos policiais e as pessoas da inteligência, eles se assustam. Eu digo isso não é mais uma vez para nos amedrontar. Agora tudo isso é um nada diante da fúria de Satanás. Ele sabe que resta pouco tempo. Ele sabe que cada dia que passa, seu fim já está mais perto. E a glória de Jesus e a nossa salvação e a salvação da sua família está mais próxima. Por isso ele fará de tudo para tentar nos envolver. Então, oração, encontre o seu lugar na igreja, os sacramentos, esteja na graça de Deus, paciência, oração, uma vida simples, nada de dívida, nada de querer enricar, de coisas grandes. Vá devagar, vá com sabedoria, o Senhor cuidará de você, não te faltará nada. Quem confia nisso? Não te faltará nada. Se você rezar, se você procurar a Deus, lutar, trabalhar, ser uma pessoa honesta, uma pessoa honrada, encontrar o seu lugar na igreja, cumprir sua missão, continuar, mesmo quando todos abandonem a barca, sabe? Muitos vão cair, muitos vão fazer um nome, vão atrás de ministério, muitos vão usar das coisas de Deus e vão... Olhe, nunca esqueço o que um bispo disse: dinheiro e sexo é quem tem derrubado os servos e as servas de Deus, principalmente nós da renovação carismática. Tenhamos cuidado com dinheiro e com a sexualidade nossa, senão Satanás faz de nós bolinha e a casa cai um dia, e é grande a tragédia. É permanecer na palavra de Deus, onde Deus nos colocou, na nossa vocação, na nossa fidelidade a Deus. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e por tua vez confirma os teus irmãos. Pedro disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu: digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, até que 3 vezes hajas negado que me conheces. Palavra da salvação. Porque Pedro negou a Jesus, mesmo Jesus avisando, mesmo Jesus rezando por ele,
E olhe que Jesus rezou e apareceu a Pedro, uma aparição particular, como vemos no Evangelho, que o Evangelho não mostra, porque senão Pedro tinha cometido, eu tenho certeza, o mesmo pecado de Judas. Pedro teria se suicidado. Pedro não teria aguentado. Ele não teria mais coragem nem de olhar nos olhos de Jesus. Mas foi porque Jesus rezou por ele, apareceu a ele. Mas Pedro passou por essa tribulação, que foi a maior tribulação da sua vida. Por quê? Porque Pedro não ouviu a palavra de Jesus. Pedro não orou e vigiou. Quando chegou na hora que ele mais precisava orar, lá no Jardim das Oliveiras, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Ficou dormindo. Quando Jesus estava lá no julgamento, antes dele negar, quando ele entrou com João no pátio, diz a palavra, o que é que Pedro estava fazendo? Ele estava junto ao fogo se aquecendo. Se a gente ficar só procurando o nosso descanso, quem está muito cansado aqui, seu descanso é o amor de Deus. Se você não rezar, você pode dormir o que você quiser, você sabe disso. Se não cumprir suas obrigações e você não orar e vigiar, se não tiver na graça, você não descansa. Se às vezes descansa muito menos em tempo, mas muito mais em qualidade, se você estiver na vontade de Deus. Porque você está no Senhor e Ele mesmo é o seu refúgio, é o seu descanso, é a sua força. E se você começar a querer só se aquecer, pensar nas dificuldades que você está passando, você vai negar Jesus. Para quem quer que for, como Pedro negou para aqueles 3 empregados do sumo sacerdote. Jurou que nunca que tinha visto Jesus, jurou, mas soube chorar, soube arrepender. E Jesus só perguntou a ele uma coisa: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Quando ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Eu queria que você dissesse isso. Eu acho que é a frase mais linda de São Pedro. Ele começou a entender quem era Jesus e o que Jesus queria dele. Coloca a mão no seu coração e diga isso comigo: Senhor. Diga para Jesus mesmo: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz para você: apacenta as minhas ovelhas. Não desista da tua família. Não desista da tua paróquia, do teu movimento, da tua comunidade, da tua vocação, do teu celibato, do teu casamento. Não desista daquelas pessoas tão difíceis. Não desista daquele sacerdote da sua paróquia que às vezes lhe persegue, que não lhe compreende, ou persegue o seu grupo. Não desista, são minhas ovelhas. Dá um abraço nessa ovelha de Jesus e diga: não desista. Jesus nunca desistiu de você como não desistiu de Pedro. Não desista da sua família, não desista. Deixa que o amor de Deus infunda. E para terminar mesmo, Pedro só conseguiu ser um milagre quando veio o Espírito Santo. Fique de pé, por favor. Atos dos Apóstolos 2. Chegando o dia de Pentecostes, vamos juntos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 8. Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna,
versículo 12. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Versículo 14. Então Pedro, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: homens da Galileia, e vós que habitais em Jerusalém, seja isso vos conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia grande e glorioso do Senhor. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 37. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos. Diga bem forte vocês: que devemos fazer, irmãos? E Pedro lhes respondeu, diga depois de mim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, e para todos os que ouvirem, de longe e de perto, o apelo do nosso Deus. E o último versículo está no capítulo 5, versículo 15, que vai acontecer conosco, se Deus quiser, como aconteceu com Pedro. Versículo 5, capítulo 5, versículo 15. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e em macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um homem fraco, um pecador, uma pessoa que negou a Jesus, mas também entregou a Ele a sua vida, que agora onde Ele passa, até a sua sombra cura. Quem quer ser essa bênção? Onde você chegar, chega a sombra do Altíssimo, siga o milagre de Deus. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu não posso, mas eu quero muito. O Senhor pode, e eu confio que o Senhor quer. Como o Senhor fez com São Pedro, faz comigo nessa manhã. Faz o milagre, Senhor. Renova a minha fé. Dá-me o dom da fé carismática, a fé dos milagres. Mas também dá-me a graça de ter uma vida de milagres. O milagre da perseverança, o milagre do arrependimento, o milagre de permanecer até o final na tua santa vontade. Pai, em nome de Jesus, realiza o teu querer. Sozinho eu não posso, mas na força do teu Espírito eu poderei. Amém. E viva Jesus! Viva! Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.